Calorosas saudações e meus amigos, agora temos que ser mesmo muito rápidos, mas mesmo muito rápidos, a colocar like neste vídeo antes que o Miguel Sousa Tavares chegue aqui e o cancele. Portanto, meus caros, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores aqui, porque já lá estamos quase, falta pouco, portanto metam like, subscrevam e partilhem também com o Miguel Sousa Tavares, pode ser que ele goste, vamos ver, e nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas que às vezes, enfim, são canceladas. Bom, vamos então ao vídeo. Miguel Sousa Tavares teceu alguns comentários, já adjetivamos a seguir, vamos primeiro ouvir, vamos prognósticos só no fim do jogo, já dizia um alto pensador do milénio passado e do novo milénio, e vamos então ouvir as considerações que Miguel Sousa Tavares tem a fazer ao eleitorado do Chega. Tal como eu escrevo no meu texto, eu acho que a liberdade de pensamento ou de expressão dos políticos está muito reduzida. Verdade. E isso vê-se na forma como eles tratam os eleitores do Chega. Eles tratam o Chega como um caso perdido em termos políticos de dirigentes, mas os seus eleitores não. Esses devem ser recuperados, devem ser aproveitados e, eventualmente, na melhor das hipóteses, devem ser canalizados para o voto noutros partidos. Só aqui estes primeiros 30 segundos que ele diz... Ele não concorda com isto, está ele a dizer. Mas eu concordo com esta visão e eu percebo porque é que os políticos estão a fazer isto. E até demonstra alguma humildade por parte da classe política, que é, ok, o Chega é um partido de protesto. Está a tentar transformar-se numa coisa mais do que isso. Mas, em base inicial, é um partido de protesto. As pessoas votaram em forma de protesto contra o status quo político em Portugal. Portanto, o status quo, nós, a classe política mainstream, alguma coisa de mal está a fazer. E é assim, 1 milhão e tal de pessoas votaram no Chega. Se falarmos nos 7% que o Chega teve há 2 anos, isso é outra história. Agora, 18% é uma coisa completamente diferente. Eu acho que a visão da classe política aí está correta, mas enfim, continuando. Ora, eu acho que a grande questão do Chega não está tanto nos seus dirigentes, aliás, podemos reduzir os dirigentes a um, que é André Ventura, porque o Chega é André Ventura, e vamos ver se agora com 50 deputados emerge mais alguém, mas até aqui foi só o partido de um homem só. Mas o problema para mim não está em André Ventura. André Ventura é um cavaleiro andante que cavalgou uma oportunidade e um espaço político por preencher, cavalgou um vazio, cavalgou um certo mal-estar e disso fez um partido que cresceu já para ser o 3º partido nacional. Eu aqui volto a discordar dele porque uma coisa é dizer que o partido é um partido de um homem só. Eu percebo porque é que se diz isso, porque há muito foco na questão mediática de André Ventura. Vou dar um exemplo. Agora, no rescaldo da eleição do Presidente da Assembleia da República, todos os partidos discursaram a seguir. Todos os partidos, à exceção do Chega, tiveram o seu líder da bancada parlamentar a falar e não o líder do partido. O LIVRE teve a Isabel Mendes Lopes, por exemplo, o Bloco de Esquerda teve o Fábio Figueiredo e não a Mariana Mortágua, o PSD teve o Hugo Soares e não o Luís Montenegro, a Iniciativa Liberal teve a Mariana Leitão e não o Rui Rocha, ou seja, todos os partidos tiveram o líder parlamentar e não o líder do partido. Por norma é assim, à exceção do Chega, que por norma, seguindo a regra dos outros partidos, seria o Pedro Pinto a falar e na verdade não foi o Pedro Pinto, foi o André Ventura. Alguns desses comportamentos ou destas práticas levam a que esse argumento seja interpretado como verídico. Embora haja outros que também esbarram um pouco por aí. Por exemplo, vou só dar um. Há várias figuras do Chega que já emergem mediaticamente. Enfim, eu falava agora do Pedro Pinto, as pessoas conhecem o Pedro Pinto, não é? O Pedro Frazão também. Estou aqui a dar 2 exemplos. Enfim, vale o que vale. Não tem o mesmo mediatismo que André Ventura, mas muito mais rapidamente o LIVRE do Rui Tavares é um partido de um homem só do que propriamente o Chega. Enfim, mas compreendo a questão. Vamos continuar. O problema para mim está... Só desculpa interromper, se as legendas tiverem alguns erros ortográficos, não fui eu que as coloquei, é automático, portanto não parte da minha pessoa. Em quem vota no Chega, sobretudo quando nós olhamos e vemos que o Chega começou por roubar votos na esquerda, ao Partido Comunista, agora ao Partido Socialista, etc. E aí devemos interrogar-nos quem são estes eleitores que tanta preocupação geram nos outros partidos. Ora, eu acho que estes eleitores, de facto, como eu escrevo, eu divido-os em 2 espécies, os mal formados e os mal informados. Os mal formados são aqueles que, por natureza, por convicção ou por doença mental, são racistas, são xenófobos no sentido pacóvio, porque não estão informados sobre o que é o mundo hoje em dia, e são alguns nostálgicos do tempo da outra senhora. Isto é muito mau. Isto é muito mau. Portanto, o Miguel Sousa Tavares divide aqueles que são mal informados, não é? Portanto, não se cultivam. E depois os outros que têm, entre aspas, doença mental, por questões de racismo, etc. Portanto,
ele não acredita que 1 milhão de pessoas em Portugal são racistas, mas acredita que meio milhão são, não é? Porque ele diz que os divide em duas espécies, não é? Portanto, há os que são os doentes e há outros que são os mal informados, segundo o Miguel Sousa Tavares. Olhar para o eleitorado do Chega dentro deste prisma não é só ridículo, como não é verdade. Até por questões estatísticas, não é? Primeiro, ainda não houve nenhum estudo neste pós-eleições de 2024 a comprovar onde é que o Chega mais foi roubar eleitorado ideologicamente falando. Ao que tudo indica, pela diferenciação do número de votos e da abstenção, o Chega não foi roubar assim tantos votos ao Partido Socialista, nem tanto ao PCP. O Chega foi buscar muitos votos à abstenção. Aliás, se nós virmos o aumento do Chega, é quase igual à diminuição da abstenção. A abstenção diminuiu 14 pontos percentuais relativamente a 2022 e o Chega aumentou praticamente 12 pontos percentuais. Obviamente que nem tudo foi para o Chega, mas o Chega foi buscar votos ao maior partido deste país, que não é o PS, é a abstenção, que é o que me parece aqui. E depois caracterizar essas pessoas como doentes e não sei o que mais, e o que é que ele diz? Mal informados. Eu acho que, além de não ser verdade, é de uma má educação, porque era a mesma coisa que eu estar aqui a dizer que todo e qualquer eleitorado do Bloco de Esquerda ou de outro partido qualquer são uma cambada disto e daquilo. Certamente há pessoas que dentro desses eleitorados e até dentro do Chega são assim, é verdade. Nós não podemos colmatar uma verdade absoluta não conhecendo as pessoas. E eu aí, pronto, concordaria se ele desse esta parte de argumento. Agora, segmentar todo e qualquer tipo de eleitorado num argumento completamente coletivista, rotulando essas pessoas dentro destes adjetivos completamente pejorativos, não só eu acho que é uma falta de respeito para qualquer eleitor de qualquer partido, como não é a verdade. E a estatística já eu comprovei aqui, não é? Enfim, mas continuando. Os mal informados, que é a grande massa, é aqueles que de facto não estão informados e que apenas materializam as suas opiniões políticas a partir daquilo que lêem em redes sociais, que nós sabemos que tem um algoritmo que é exatamente preparado para canalizar este tipo de pessoas. E foi assim que André Ventura fez a sua campanha, centrada sobretudo nas redes sociais e não nas outras atividades clássicas, chamamos assim, paralelas de uma campanha eleitoral. Então a minha pergunta para o Miguel Sousa Tavares é: se as redes sociais são um problema, porque é que todos os meios tradicionais têm contas nas redes sociais? Eu acho que já estamos na altura de chegar a uma conclusão e a um entendimento que os meios tradicionais e as redes sociais não são inimigos uma da outra. Muito pelo contrário. São complementares. O tradicionalismo dos meios tradicionais dá vantagens às redes sociais e talvez uma cultura mediática que os novos mídias dentro das redes sociais não têm, e a irreverência de algumas redes sociais, ou da grande maior parte, enfim, a novidade das próprias redes sociais, ajuda à própria inovação mediática e tecnológica dos meios tradicionais. Enquanto tivermos estas opiniões e visões bacocas da sociedade a nível comunicacional, nunca haverá entendimento entre os diferentes segmentos. Querem partidos políticos, querem comentadores políticos, querem meios de comunicação, quer tradicionais, quer redes sociais. Agora é um problema alguém fazer campanha nas redes sociais. E eu acho que, enfim, as sociedades evoluem, não é? É o que é. Esses eleitores, para mim, não são recuperáveis. Não são recuperáveis para o espaço democrático. Eventualmente serão recuperáveis se a situação económica melhorar extraordinariamente ou a sua própria situação pessoal melhorar extraordinariamente, e aí eles votarão com a barriga, não com a cabeça, votarão por razões materiais e não por razões ideológicas. Quando eu digo que eles não são recuperáveis para a democracia, é porque, como se viu nesta votação, os eleitores do Chega valorizam mais a sua própria situação económica do que a liberdade individual e coletiva de que todos gozamos. Mas a minha questão é, vamos por partes. Eu não consigo compreender o argumento do porquê. Porque, olhando para o programa do Chega, a questão da liberdade individual e etc., em determinados aspectos, o Chega, gostando só não, é irrelevante para a questão, mas o Chega tem pontos onde pretendem narrativa política apenas, mas retirar menos liberdades, se é que isso é uma liberdade, do que, por exemplo, algumas pessoas da Aliança Democrática. O Paulo Núncio, e nada contra as declarações do Paulo Núncio, mas se vamos jogar este jogo, não é? Veio dizer que queria fazer um novo referendo à interrupção da gravidez, não é? O André Ventura disse que não. Não estou a dizer quem é que tem razão ou quem é que não tem razão. Estou só a dizer que, por esta lógica do Miguel Sousa Tavares, o argumento não faz sentido. E outra coisa, dizer que as pessoas não são recuperáveis. Então, por esse argumento, o Miguel Sousa Tavares tinha que ser a favor da prisão perpétua, por exemplo, se as pessoas não são recuperáveis, coisa que ele é contra, não é?
Portanto, por esta lógica de argumento, todos os outros, de recuperação a nível social e cultural, segundo a visão dele, não fazem sentido. Pá, por amor de Deus. E mesmo assim as pessoas podem votar no Chega por vários motivos ideológicos e pela sua própria condição económica. Ou vamos mesmo esquecer-nos, e está tudo bem, cada um tem a sua pretensão, cada um vota, porque o voto é individual. Ou vamos esquecer-nos mesmos que a maior parte dos votos que o PS teve é na terceira idade, ou nas pessoas com mais idade, por causa das questões das pensões e das reformas, porque se chatearam com o PSD na altura da Troika, por causa dos cortes nas pensões. Portanto, é claro que a sua condição económica vai contar para o voto. Porque nem todos têm o privilégio de ganhar bem na vida e ter boas condições económicas para andar a fazer disto, enfim, ou a ganhar o bolso através de comentário há não sei quantos anos nos meios tradicionais, não é? Nem todos têm esse privilégio. Claro que as pessoas, à esquerda ou à direita ou em qualquer partido, votam consoante a sua condição económica. E, mais uma vez, é um argumento que não faz sentido. Ele pode criticar os eleitores do Chega, pode. Não assim, porque isto não tem base científica para o que ele está a dizer. Ou seja, não são leitores que no extremo estejam prontos para defender a democracia acima de tudo, mas pelo contrário são aqueles que acham que a democracia tem que estar em dívida para com eles e tem que cumprir certos parâmetros e corresponder a certas expectativas deles, sem os quais tanto lhes faz viver a democracia como viver a ditadura. Eu não creio que isto seja verdade. O povo português não me parece um povo muito autocrático. Muito pelo contrário. O povo português é conformista, não é? Parece-me isso. Conformista o povo português é, mas não é um povo autocrático. Até porque se formos a ver, mesmo comparativamente às outras autocracias que tivemos dentro do espaço europeu, na altura onde havia mais autocracias, Portugal não era dos mais autocráticos. Muito pelo contrário. Mesmo em democracia, nós rapidamente tivemos uma cultura muito mais democrática do que muitos outros pares, países, dentro da União Europeia até, ou dentro da Europa, se quiserem. Portanto, mais uma vez, eu não concordo nada, absolutamente nada com isto. Portanto, e é normal que as pessoas achem que o regime lhes deve alguma coisa, porque efetivamente deve. É normal que as pessoas olhem para os últimos 20, 25 anos e vejam o seu poder de comprar diminuir. E, portanto, é normal que elas olhem para o sistema político onde se inserem, que é uma coisa diferente do regime, porque as pessoas gostam de liberdade de expressão. As pessoas gostam de poder dizer aquilo que pensam. As pessoas não gostam é que exista um determinado sistema político baseado numa determinada elite ou em algumas elites que tenham demasiado poder para si próprio e que se aproveitem da condição económica e da exploração financeira aos impostos dos portugueses e das suas próprias liberdades, como aconteceu no período pandémico. E isto ninguém fala. São coisas diferentes. Portanto, o discurso que a classe política está a ter, se o PS, se o PSD, a Iniciativa Liberal, os outros partidos querem recuperar eleitorado ao Chega, se quiserem colocar assim, estão a fazer uma boa estratégia. Eu também não sou tipo Miguel Pinteluz, Carinhales e não sei o quê, não, mas perceber porque é que as pessoas votaram em determinados partidos, não é? Da mesma forma, de perceber porque é que à direita os partidos votam, as pessoas votam à esquerda, não é? Portanto, é normal e é democrático. E são eleitores mal informados e que querem continuar mal informados, é isso? São pelo menos eleitores que não estão interessados em recolher toda a informação, nomeadamente em ouvir todos os lados, em confrontar-se com o contraditório daquilo que têm como verdades. Eles procuram confirmar as suas opiniões ou as suas verdades através das redes sociais ou através do discurso de André Ventura e, portanto, vão pela rama das coisas, não estão, de facto, interessados em ir ao fundo das coisas. Por exemplo, o discurso de André Ventura que o país está todo caótico não bate certo com os indicadores económicos, sobretudo quando nós os comparamos com os restantes países da Europa. Podemos dizer que Portugal não se desenvolveu o suficiente, que é verdade. Agora, desde o pós-pandemia, que foi uma crise universal e geral, a recuperação conjuntural da economia portuguesa tem sido bastante melhor, e está a ser, do que nos outros países. Mas esses dados não interessam aos eleitores do Chega. Duas coisas. Quando ele diz, e eu aí concordo com ele, talvez é a primeira parte onde eu concordo aqui com o Miguel Sousa Tavares, porque acontece, se calhar até mais no Chega do que nos outros partidos, porque a figura está muito centrada também em André Ventura mais do que nos outros líderes políticos, que é uma espécie de seguidismo, ou seja, as pessoas não vão até ao fundo da questão, muito pelo fruto também das próprias bolhas mediáticas que existem, sempre existiram, mas hoje também, não é? Só que de uma vertente diferente e numa exposição diferente que acontecia antigamente. Acontece em todos os partidos, talvez nos Chega com mais expressão, porque é aquele que aparece mais mediaticamente e, portanto, isso torna mais difícil o debate ou o fazer ver que, em alguns momentos, a narrativa política daquele partido está errada consoante o eleitor desse partido, neste caso o Chega. Portanto, aqui eu concordo com ele. Às vezes há algumas palas. Aqui eu consigo concordar com ele.
Agora, não concordo nada com ele quando ele diz o país não está assim tão caótico porque os indicadores macroeconómicos ditam que não está. Companheiro, Miguel Sousa Tavares, com todo o respeito, mas temos noção que a dívida pública diminuiu bastante em termos percentuais do PIB, porque a inflação foi elevadíssima e, portanto, fez com que o PIB aumentasse mais facilmente, e a dívida anteriormente contraída fez com que se diminuísse percentualmente relativamente a esse PIB. Compreendemos isso, não é? Portanto, em termos de poder de compra, na verdade, em 2024, os portugueses têm menos poder de compra do que tinham na altura com José Sócrates antes da Troika. Portanto, obviamente que o país em si está caótico. Nós tivemos agora, neste ano letivo, 100 mil alunos sem professores, 1,7 milhões de portugueses sem médicos de família, 4 milhões de portugueses, enfim, toda a gente paga SNS, não é? Mas 4 milhões de portugueses, como o SNS está tão mal, têm que recorrer a seguros de saúde privados. Portanto, obviamente que o país está caótico. Nem vou falar dos transportes públicos, que neste momento, enfim, nem vale a pena aprofundar. Portanto, quando os transportes estão como estão, a educação está como está, a saúde está como está, a criação de riqueza não é vantajosa quer para investimento direto estrangeiro e investimento direto nacional. Porque o PIB está melhor e etc. Enfim, é um bom indicador macroeconómico, mas indo ao fundo da questão, não é? Que o próprio Miguel Sousa Tavares estava a criticar de quem não ia, se calhar o Miguel Sousa Tavares devia fazer aquilo que está a apelar aos outros. Digo eu. A partir do momento em que eles meteram na cabeça que o país está caótico, que a democracia não funciona, que toda a gente é corrupta e que o sistema tem que ser derrubado, não lhes interessa. A democracia não é um sistema. A democracia é um regime. São coisas diferentes. Nada a confrontar isso com números reais. Não lhes interessa nada saber que há países como a Espanha, como a França, como a Itália, como a Alemanha, que é o motor da Europa, que na conjuntura, em termos conjunturais e económicos estão muito pior do que Portugal. Isso para eles não lhes interessa porque eles... Nos termos conjunturais. Nos termos conjunturais. Conjuntural significa a curto prazo. A vida das pessoas não funciona a curto prazo, funciona em termos estruturais a longo prazo. Por isso é que a comparação que eu fiz foi a 2009 em termos do poder de compra, que era superior na altura de José Sócrates do que era agora no início do pós-pandemia. Não é? Às vezes importa ler isso. Porque o emergir destes partidos políticos da nova direita dentro da Europa é uma questão estrutural de longo prazo. Não foi assim de 4 ou 5 anos. Não. Isto já vem das falhas dos partidos de bloco central que acabaram por desaparecer porque deixaram de compreender aquilo que as massas populacionais queriam ver representado no espaço político. Já tem uma verdade adquirida e formatada e não estão interessados em ouvir contra-argumentos. Mas tendo em conta que estamos a falar... Aqui esta parte, existe efetivamente alguma parte em que sim. Isto aqui, concordo, não só no Chega, mas em todos os partidos políticos, enfim, ofícios do tempo, mas ele aqui nesta parte, toda a razão, concordo, sem problema absolutamente nenhum. Há de um universo total de eleitores que abrange mais de 1 milhão de pessoas. Podem os partidos tradicionais abdicar dessa tentativa de conquista ou de reconquista de votos nesse cenário, Miguel? Não podem. Agora, também não podem fazer uma coisa que é tentar ir ao encontro das ideias desses eleitores, que é uma coisa que tem acontecido em vários países da Europa e sempre com mais consequências. O que eu acho, quando eu digo que eles não são recuperáveis para a democracia, é porque, de facto, eu parto do princípio que não há uma sociedade democrática sem estar informada, só estando informados de todos os pontos de vista, estando a par da conjuntura nacional e internacional, dos problemas que se colocam, é que um cidadão pode, em liberdade, formar a sua própria opinião. Não é o caso deste 1.100.000 eleitores. Mas eu concordo aqui, mas qual é a solução do Miguel Sousa Tavares? Banir as redes sociais? É que se eu for olhar para os principais canais de televisão, a RTP é o canal do Estado, a SIC é detida pelo militante número 1 do PSD, a TVI, enfim. Portanto, o que é efetivamente uma opinião livre e informada? É que nós já sabemos que a opinião, quando vem ao espectador, já vem cozinhada de alguma forma, quer nas redes sociais, quer nos meios tradicionais. O bom é que se faça a possibilidade de todos eles, todos os eleitores, terem acesso a tudo, aos tradicionais, às redes sociais, e no final do dia tomam a sua decisão. E, portanto, a tentativa de ir ao encontro deles, de acarinhá-los, como disse Pinto Luz, eu acho que é uma tentativa falhada. Sim, a única coisa a fazer, em minha opinião, é contrapor às ideias deles, ou à falta de ideias deles, uma governação que seja eficaz. Concordo. E contrapor uma doutrinação a favor dos valores democráticos, dos valores de liberdade, da sociedade livre em que vivemos, e contrapor isso a outras coisas. Eu concordo com esta parte final. O Miguel Sousa Tavares não percebe que o Chega é um partido democrático.
é um partido demo-radical, democrático-radical, mas é um partido democrático, com uma vertente, uma visão diferente da democracia tradicional, demo-liberal, mas é democrático-radical. É diferente. Aliás, o professor Ricardo Marchi tem uma explicação interessante sobre isso. Mas é aqui que discordamos neste segmento. Porque eu não acredito. Certamente alguns serão saudosistas do Estado Novo e etc. E honestamente não faz sentido voltarmos a uma política. Salazar já governou há 100 anos, enfim. Não haver liberdade de expressão e polícia política não faz sentido, obviamente. Mas certamente alguns serão. Mas a maior parte das pessoas que votaram no Chega, achar que elas são antidemocráticas, é um desfazamento total da realidade. Acho que parece que o Miguel Sousa Tavares parou no tempo. Parece que o Miguel Sousa Tavares está no pós-25 de Abril, logo ali em 70 e muitos. Não querendo tornar isto ofensivo, mas é o que me parece. É desfasado da realidade conjuntural atual, não é? Portanto, eu concordo com ele quando ele diz a melhor forma de o Chega perder votos, entre aspas, é uma governação eficaz, certíssimo, sem sombra de dúvidas, porque o Chega e os partidos populistas da nova direita aparecem por governações ineficazes dos partidos de Bloco Central. Agora, essas pessoas não deixaram de ser democráticas. Essas pessoas desiludiram-se com o sistema que se aproveitou do regime democrático. É uma coisa completamente diferente. Mas enfim, deixem as vossas opiniões aí nos comentários sobre o Miguel Sousa Tavares, se concordam, se não concordam. Enfim, eu dei a minha opinião, concordando com algumas coisas, discordando com outras, faz parte, não é? É a vida. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, já não falta tudo. Partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro também código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E ficamos por aqui, meus caros. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.